Os Garotos Corvos, capítulo 7. Me fala de novo, Gunsen pediu a Adam. Por que você acha que uma médium é uma boa ideia? As pizzas haviam sido devoradas, sem nenhuma ajuda de Noah, o que fez Gunsen se sentir melhor e Ronan pior. Ao fim da refeição, Ronan havia tirado todas as cascas de feridas provocadas pelo carrinho e teria tirado as de Adam também, se ele deixasse. Gunsen mandou que ele saísse lá fora para se acalmar e que Noah o acompanhasse para cuidar dele. Gunsen e Adam estavam parados na fila, enquanto uma mulher discutia com a moça do caixa a respeito da cobertura de cogumelo. Elas lidam com energia, disse Adam, alto o suficiente para ser ouvido, apesar da música alta. Ele estudou o braço em que havia se livrado das próprias cascas. A pele por baixo parecia irritada. Erguendo o olhar, espiou sobre o ombro, provavelmente procurando a garçonete má, não uma prostituta. Um lado de Gunsen se sentia culpado por estragar as chances de Adam com ela, mas o outro lado sentia que ele possivelmente havia salvado o amigo de ter a medula arrancada e devorada. Era possível, pensou Gunsen, que ele, mais uma vez, tivesse sido sem noção a respeito de dinheiro. Ele não quisera ser de fato ofensivo, mas, analisando melhor, talvez ele tivesse sido. Isso o incomodaria a noite inteira. Ele jurou, como havia feito uma centena de vezes antes, considerar melhor suas palavras. Adam continuou. As linhas-lei são energia pura. Pode dar certo, respondeu Gunsen, se a médium não for uma charlatã. Adam retrucou. A cavalo dado não se olham os dentes. Gunsen olhou para a comanda da pizza escrita à mão que ele segurava. De acordo com a caligrafia redonda, o nome da garçonete era Cialina. Ela havia incluído seu número de telefone, mas era difícil dizer qual dos garotos ela estava tentando atrair. Algumas partes na mesa eram menos perigosas de se associar do que outras. Ela claramente não tinha achado arrogante, provavelmente porque não o ouvira falar. A noite toda. Isso incomodaria ele a noite toda. Ele disse, eu queria ter uma ideia de largura das linhas. Não sei se estamos procurando por um fio ou uma avenida, mesmo depois de todo esse tempo. A gente pode estar a meio metro delas e nem perceber. O pescoço de Adam poderia ter quebrado de tanto que ele olhava em volta. Não havia nenhum sinal da garçonete. Ele parecia cansado de tantas noites mal dormidas, pelo acúmulo de trabalho e estudo. Gunsen odiava vê-lo assim, mas nada que ele pensou soava como algo que pudesse realmente lhe dizer. Adam não toleraria a pena. Nós sabemos que elas podem ser encontradas através de radiestesia. Então, não devem ser tão estreitas, disse Adam, esfregando o dorso da mão contra a têmpora. Fora isso que trouxera Gunsen para Henrietta em primeiro lugar. Meses de radiestesia e pesquisa. Mais tarde, ele tentara encontrar a linha de madeira mais precisa com Adam. Ele tinha dado a volta na cidade com uma varinha de radiestesia e um leitor de frequência eletromagnética, trocando os instrumentos entre os dois. A máquina havia indicado picos estranhos algumas vezes, e Gunsen achou que sentira a varinha vibrar em sua mão em sincronia com os picos, mas podia ter sido apenas ilusão. Eu poderia dizer que as notas dele vão cair se ele não diminuir o ritmo, pensou Gunsen, observando as olheiras de Adam. Se Gunsen soasse preocupado consigo mesmo, Adam não interpretaria aquilo como pena. Então considerou colocar a questão de modo egoísta. Você não vai ser útil para mim se pegar mononucleose ou algo parecido. Mas Adam perceberia em um segundo que estava sendo enganado. Em vez disso, Gunsen disse... Precisamos de um ponto A sólido antes de começar a pensar em um ponto B. Mas eles tinham o ponto A e tinham o ponto B. O problema era que os pontos eram grandes demais. Gunsen tinha um mapa arrancado de um livro que mostrava a Virgínia com a linha-lei passando por cima. Assim como os entusiastas da linha-lei do Reino Unido, os caçadores de linha-lei americanos determinaram lugares-chave espirituais e traçaram linhas entre eles até que o arco da linha-lei se tornou óbvio. Parecia que todo o trabalho já tinha sido feito para eles. Mas os criadores desses mapas nunca pensaram que eles fossem ser usados como mapas rodoviários. Eles eram aproximados demais. Um dos mapas listava somente Nova York, Washington, D.C. e Pilot Mountain, na Carolina do Norte, como possíveis pontos de referência. Cada um desses pontos tinha quilômetros de largura, e mesmo a mais fina linha traçada a lápis sobre o mapa não correspondia a menos que 10 metros. Mesmo eliminando as possibilidades, isso os deixava com milhares de hectares onde a linha-lei poderia estar. Milhares de hectares onde Glendower poderia estar se estivesse realmente ao longo da linha-lei. Eu me pergunto, refletiu Adam em voz alta,
se daria para ele eletrificar as varinhas ou a linha, ligar uma bateria de carro a elas ou algo do gênero. Se você conseguisse um financiamento, poderia parar de trabalhar até terminar a faculdade. Não, isso começaria imediatamente uma discussão. Gansen balançou a cabeça um pouco, mas por causa dos próprios pensamentos do que o comentário de Adam, e disse: parece o início de uma sessão de tortura ou um videoclipe. O rosto onde está a garçonete má de Adam havia dado lugar ao rosto de ideia brilhante. A fadiga havia se dissolvido. Bem, amplificação. Era só isso que eu estava pensando. Algo para tornar a linha mais ruidosa e mais fácil de seguir. Não era uma ideia ruim. No ano passado, em Montana, Gansen havia entrevistado uma vítima de raio. O garoto estava sentado em um quadriciclo na entrada de um estábulo quando foi atingido, e o incidente havia lhe deixado com um temor inexplicável de recintos fechados e com uma capacidade extraordinária de seguir uma das linhas-lei, usando apenas uma ponta curvada de antena de rádio. Por 2 dias seguidos, eles avançaram juntos através de campos entalhados por geleiras e marcados por fardos de feno redondos e altos, encontrando fontes ocultas de águas, pequenas cavernas, cepos queimados por raios e pedras estranhamente marcadas. Gansen havia tentado convencer o garoto a voltar para a costa leste para realizar o mesmo milagre da linha Lei de lá, mas seu medo patológico de lugares fechados, recentemente adquirido, excluía qualquer viagem de avião ou carro, e era uma longa caminhada. Mesmo assim, não foi um exercício inteiramente inútil. Foi uma prova a mais da teoria amorfa que Adam descreveria havia pouco. Linhas Lei e eletricidade podiam andar juntas, energia e energia, tudo combinando. Enquanto ia até o balcão, Gansen percebeu que Noah o seguia, tentando lhe chamar a atenção e parecendo tenso e urgente. Ambos os traços eram típicos de Noah, de maneira que Gansen não se sentiu imediatamente incomodado. Passou um maço de notas dobradas para a moça do caixa, enquanto Noah continuava a pairar do lado dele. "O que foi, Noah?" perguntou Gansen. Noah parecia prestes a colocar as mãos nos bolsos, mas não o fez. As mãos dele pareciam pertencer a menos lugares do que as das outras pessoas. Simplesmente as deixou ao longo do corpo enquanto olhava para Gansen e depois disse: "O Declan está aqui." Um exame imediato do restaurante não ofereceu nada. Gansen perguntou: "Onde?" "No estacionamento", disse Noah. "Ele e Ronan, Sem esperar o fim da frase, Gansen saiu apressadamente em direção ao estacionamento, bem a tempo de ver Ronan desferir um soco no irmão. O golpe foi infinito. Pelo jeito, era só o primeiro ato. Sob a luminosidade fraca e o zumbido do poste de luz, Ronan mantinha uma postura firme e uma expressão dura como granito. Não houve hesitação no golpe. Ele tinha acertado as consequências de onde quer que acertasse a pancada muito antes de disparar o soco. Do pai, Gansen recebera a mente lógica, o gosto pela pesquisa e uma herança do tamanho da maioria das loterias estaduais. Do pai, os irmãos Lynch haviam herdado o ego incansável, uma década de aulas de instrumentos musicais irlandeses desconhecidos e a capacidade de lutar boxe de verdade. Niall Lynch não estivera por perto por muito tempo, mas enquanto estivera, fora um excelente professor. "Ronan!" gritou Gansen tarde demais. Declan foi ao chão, mas antes mesmo que Gansen tivesse tempo de traçar um plano de ação, já estava de pé de novo, acertando o punho no rosto do irmão. Ronan soltou uma série de impropérios tão variados e afiados que Gansen ficou impressionado que somente aquelas palavras não tivessem acabado com Declan. Braços giravam como moinhos, joelhos encontravam peitos, cotovelos tocavam rostos. Então Ronan agarrou o casaco de Declan e usou para jogá-lo contra o capô lustroso de seu Volvo. "O carro não!" rosnou Declan, com o lábio sangrando. A história da família Lynch era a seguinte. Era uma vez um homem chamado Niall Lynch. Ele teve 3 filhos, um dos quais amava o pai mais do que os outros. Niall Lynch era um sujeito bonito, carismático, rico e misterioso, e um dia ele foi arrastado de seu BMW cinza carvão e espancado até a morte com uma chave de roda. Isso foi numa quarta-feira. Na quinta-feira, seu filho Ronan achou o corpo na entrada da garagem. Na sexta-feira, a mãe deles parou de falar e nunca mais proferiu uma palavra. No sábado, os irmãos Lynch descobriram que a morte do pai os deixara ricos, mas sem ter onde morar. O testamento os proibia de tocar em qualquer coisa na casa, roupas, móveis. A mãe continuava muda. O testamento fez com que eles se mudassem imediatamente para o dormitório de Agliombe. Declan, o mais velho, deveria gerir as finanças e a vida dos irmãos até que eles completassem os 18 anos. No domingo, Ronan roubou o carro do pai. Segunda-feira, os irmãos Lynch deixaram de ser amigos.
Arrancando Ronan do Volvo, Declan acertou o irmão tão duro que até Gansey sentiu o golpe. Ashley, com o cabelo claro mais invisível que o resto do rosto, cruzou o olhar com o dele de dentro do carro. Gansey avançou vários passos no estacionamento. Ronan! Ronan nem virou a cabeça. Um sorriso sinistro, mais de esqueleto do que de gente, estava gravado em sua boca enquanto os irmãos rodopiavam em volta um do outro. Aquela era uma luta de verdade, não um espetáculo, e se desenrolava rapidamente. Alguém estaria inconsciente antes que Gansey pudesse interceder, e ele simplesmente não tinha tempo para levar ninguém ao pronto-socorro naquela noite. Gansey deu um salto e segurou o braço de Ronan em meio ao golpe. Mas Ronan ainda tinha os dedos enfiados como um gancho dentro da boca de Declan, e este já tinha um punho voando por trás, com um abraço violento. Então foi Gansey quem recebeu o golpe de Declan. Algo molhado lhe cobriu o braço. Ele pensou que fosse saliva, mas era sangue. Gansey gritou uma palavra que aprendera com sua irmã Ellen. Ronan agarrou Declan pela gravata cor de vinho e Declan prendeu firmemente a parte de trás da cabeça do irmão. Não faria diferença se Gansey estivesse ali. Com um giro de punho ligeiro, Ronan bateu a cabeça de Declan contra a porta do motorista do Volvo. A batida fez um ruído horrível e a mão de Declan se soltou. Gansey aproveitou a oportunidade para lançar Ronan a 1,5 metros de distância, mas ele se pôs de pé com um movimento súbito. Ele era incrivelmente forte. Pare, disse Gansey, ofegante. Você está destruindo seu rosto. Ronan girou todos os músculos e adrenalina. Declan, com o terno mais sujo do que qualquer terno deveria parecer, partiu de volta na direção deles. Ele tinha um machucado terrível na têmpora, mas parecia pronto para começar tudo de novo. Não havia como dizer o que provocara a briga dessa vez. Uma nova enfermeira em casa com a mãe deles, uma nota ruim na escola, uma conta de crédito não explicada, talvez apenas Ashley. Do outro lado do estacionamento, o gerente do Nino surgiu na entrada do restaurante. Não levaria muito tempo até que chamassem a polícia. Onde está o Adam? Declan, disse Gansey com a voz cheia de aviso. Se você vier até aqui, eu juro. Com um movimento brusco do queixo, Declan cuspiu sangue no chão. Seu lábio estava sangrando, mas seus dentes ainda estavam inteiros. Tudo bem, esse é o seu cachorro, Gansey. Põe uma coleira nele e tome conta para que ele não seja expulso de Agliombe. Eu lavo as minhas mãos. Bem que eu gostaria, rosnou Ronan, com o corpo inteiro rígido por baixo da mão de Gansey. Ele vestia o ódio como uma cruel segunda pele. Declan retrucou. Você é um merda, Ronan. Se o nosso pai te visse... E isso fez Ronan se lançar para frente novamente. Gansey apertou os braços em torno do peito do amigo e o arrastou de volta. E o que você está fazendo aqui? Gansey perguntou a Declan. A Ashley precisava usar o banheiro, respondeu Declan secamente. Eu devia ter o direito de parar onde eu quiser, você não acha? A última vez que Gansey estivera no banheiro do Ninos, ele cheirava vômito e cerveja. Em uma das paredes, uma caneta vermelha havia rabiscado a palavra Beelzebub e o número de Ronan embaixo. Era difícil imaginar Declan escolhendo as instalações do Ninos para a namorada. A voz de Gansey soou ríspida. O que eu acho é que você deveria ir embora. Isso não vai se resolver hoje. Declan riu só uma vez. Uma risada descuidada, cheia de vogais redondas. Ele claramente não achava graça nenhuma em nada que se dizia a respeito ao Ronan. Pergunte ao Ronan se ele vai passar com um B esse ano, ele disse a Gansey. Você chega a ir às aulas, Ronan? Atrás dele, Ashley espiava pela janela do motorista. Ela havia baixado o vidro para ouvir. E não parecia tão idiota quando acreditava que ninguém estava lhe dando atenção. Parecia justo que talvez, dessa vez, Declan fosse manipulado. Não estou dizendo que você está errado, Declan, disse Gansey. A orelha latejava onde ele havia sido acertado, e ele podia sentir a pulsação de Ronan batendo em seu braço. A promessa que ele havia feito de considerar suas palavras com mais cuidado lhe voltou à lembrança. Então ele estruturou o resto da frase na cabeça antes de lhe dizer em voz alta. Mas você não é Niall Lynch, e nunca será. Você cresceria muito mais rápido na vida se parasse de tentar ser. Gansey soltou Ronan. Ronan não se moveu, nem Declan. Como se, ao dizer o nome do pai deles, Gansey tivesse lançado um feitiço. Eles traziam a mesma expressão dura no rosto. Ferimentos diferentes, infligindo pela mesma arma. Só estou tentando ajudar, disse Declan, finalmente, soando derrotado. Houve uma época, alguns meses atrás, em que Gansey teria acreditado nele. Ao lado de Gansey, as mãos de Ronan pendiam abertas ao lado do corpo. Às vezes, quando alguém batia em Adam,
Havia algo remoto e ausente em seus olhos, como se seu corpo pertencesse a outra pessoa. Mas, quando Ronan apanhava, acontecia o contrário. Ele se tornava tão presente que era como se estivesse dormido antes. Ronan disse para o irmão: "Nunca vou te perdoar." A janela do Volvo sibilou ao fechar, como se Ashley tivesse se dado conta daquele momento de que aquela era uma conversa que ela não deveria ouvir. Sugando o lábio que sangrava, Declan olhou para o chão por um momento. Ele se endireitou e ajustou a gravata. "Não significa muito vindo de você," ele disse e escancarou a porta do Volvo. Enquanto escorregava para o banco do motorista, Declan disse a Ashley: "Não quero falar sobre isso," e bateu a porta. Os pneus do Volvo guincharam no pavimento, e então Gansey e Ronan se viram parados um ao lado do outro na estranha luz difusa do estacionamento. A 1 quadra de distância, um cão latiu funestamente 3 vezes. Ronan tocou a sobrancelha com o dedo mindinho para verificar se havia sangue, mas havia só um grande calombo. "Conserte isso," disse Gansey. Ele não estava inteiramente certo de que qualquer coisa que Ronan tivesse feito ou deixado de fazer pudesse ser corrigida com facilidade, mas tinha certeza de que precisava ser corrigida. A única exigência para que Ronan pudesse ficar na indústria Monmouth era que suas notas fossem aceitáveis. "O que quer que seja, não deixe que ele tenha razão," Ronan disse baixo, apenas para Gansey ouvir. "Eu quero largar tudo. Falta só 1 ano. Não quero seguir com isso por mais 1 ano." Ele chutou uma pedra de cascalho para baixo do Camaro, então sua voz se elevou, mas apenas em ferocidade, não em volume. "Mais 1 ano e aí eu acabo estrangulado numa gravata como Declan? Não sou um maldito político, Gansey. Nem um banqueiro." Gansey também não era, mas isso não significava que quisesse abandonar a escola. Ele percebeu, pela dor na voz de Ronan, que sua própria voz não deveria demonstrar nenhuma tristeza quando disse: "Apenas se forme e depois faça o que quiser." A herança de seus pais havia assegurado aos dois que nenhum deles tivesse de trabalhar para ganhar a vida, se escolhessem não fazê-lo. Eles eram peças soltas na máquina da sociedade, um fato que recaía de maneira diferente sobre os ombros de Ronan e os de Gansey. Ronan parecia irado, mas ele estava com um humor em que sempre parecia irado. Não importava o que estivesse acontecendo. "Eu não sei o que eu quero, eu não sei nem que merda eu sou," e entrou no Camaro. "Você me prometeu," disse Gansey pela porta aberta do carro. Ronan não olhou para ele. "Eu sei o que eu fiz, Gansey." "Não esqueça." Quando Ronan bateu a porta, ela ecoou pelo estacionamento como ecoam os sons da escuridão. Gansey se juntou a Adam em seu posto de observação favorável, seguramente distante. Comparado a Ronan, Adam parecia limpo, comedido e absolutamente controlado. Em algum lugar, ele havia conseguido uma bola de borracha com o logotipo de Bob Esponja impresso e a quicava com uma expressão pensativa. "Eu convenci o pessoal do restaurante a não chamar a polícia," disse Adam. Ele era bom em conter as coisas. Gansey suspirou. Naquela noite, ele não teria energia para falar com a polícia em favor de Ronan. "Diga que estou fazendo a coisa certa com Ronan. Diga que é assim que vamos encontrar o velho Ronan. Diga que não estou arruinando a vida dele ao mantê-lo longe de Declan." Mas Adam já havia dito para Gansey que achava que Ronan precisava aprender a limpar a própria sujeira. Era apenas Gansey que parecia temer que Ronan aprendesse a viver a vida na sujeira. Então ele simplesmente perguntou: "Onde está o Noah?" "Está vindo. Acho que ele estava deixando uma goteira." Adam deixou a bola cair e a pegou de novo. Ele tinha um jeito quase mecânico de agarrar a bola enquanto ela quicava de volta em sua direção. No momento, sua mão estava aberta e vazia. No seguinte, bem fechada em torno dela. "Quica, pega." Gansey disse. "E a Ashley, hein?" "É," disse Adam, como se estivesse esperando que ele tocasse no assunto. "Ela tem os olhos e tanto." Era uma expressão que seu pai usava muito. Uma frase de efeito de família para que se referir a uma pessoa enxerida. Adam perguntou: "Você realmente acha que ela está aqui pelo Declan?" "Por que outra razão ela estaria?" "Glendower," respondeu Adam imediatamente. Gansey riu, mas Adam não. "Sério? Que outra razão haveria?" Em vez de responder, Adam girou a mão e lançou a bola de borracha. Ele havia escolhido a trajetória cuidadosamente. A bola quicou no asfalto sujo uma vez, acertou um dos pneus do Camaro, desenhou um arco alto no ar, desaparecendo no escuro. Ele deu um passo à frente, a tempo de ela bater na palma de sua mão. Gansey fez um ruído de aprovação e Adam emendou: "Acho que você não deveria falar sobre isso com as pessoas."
Não é segredo. Talvez devesse ser. A apreensão de Adam era contagiosa, mas, logicamente, não havia nada que apoiasse a suspeita. Por 4 anos, Gansey estivera procurando por Glendower, admitindo livremente esse fato para qualquer um que demonstrasse interesse, e ele nunca via a menor evidência de qualquer pessoa compartilhando precisamente sua busca. No entanto, ele tinha de admitir que essa possibilidade lhe provocava um sentimento peculiar e desagradável. Gansey disse: "Não há segredo, Adam. Praticamente tudo o que eu fiz é reconhecimento público. É tarde demais para ser um segredo. Já era tarde demais anos atrás." "Fala sério, Gansey." Adam disse um pouco irritado. "Você não sente nada. Você não sente..." "Me sinto o quê?" Gansey detestava brigar com Adam, e aquilo parecia uma briga de certa maneira. Adam lutou sem sucesso para colocar os pensamentos em palavras. Por fim, observou. Observado? Do outro lado do estacionamento, Noah tinha finalmente saído do Ninos e se arrastava na direção deles. Dentro do Camaro era possível ver o perfil de Ronan recostado no banco, a cabeça virada como se dormisse. Perto dali, Gansey conseguia sentir o cheiro de rosas e grama cortada pela primeira vez, naquele ano, e, mais distante, a terra úmida tornando a vida por baixo das folhas caídas, assim como água correndo sobre pedras em curvas montanhosas onde seres humanos nunca caminharam. Talvez Adam estivesse certo. Havia algo sugestivo naquela noite, ele pensou. Algo fora de vista, que parecia abrir os olhos. Dessa vez, quando Adam deixou cair a bola, foi a mão de Gansey que se estendeu e a pegou. "Você acha que faria algum sentido para alguém nos espionar?" disse Gansey. "Se não estivéssemos no caminho certo?"